que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. É com muita alegria que nós retornamos aqui, a esta casa acolhedora, sempre no verão, nesse calor. Logo depois que Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ele começou a se preocupar com o resultado, com os efeitos daquela publicação inicial, que tinha apenas 501 perguntas. Era, portanto, menos da metade do que o livro que nós hoje temos para estudar no nosso dia a dia. Logo em abril do ano seguinte, já com a Revista Espírita no 4º número, ele recebe uma carta de um associado e correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e escreve uma crônica na revista intitulada Período Psicológico. O autor da carta, que já era conhecido dele, passa uma ideia de que para ele o período da ciência espírita, ou seja, da parte experimental, já tinha terminado. E que, na visão dele, eles estariam passando para um período chamado período psicológico, mostrando que tudo que tinha de parte científica do Espiritismo já tinha acontecido. E mostrou que já compreendia muitas coisas da doutrina espírita, e Allan Kardec, analisando a carta, diz que realmente ele era um correspondente importante, mas que ele não podia dizer que a parte científica tinha terminado, que muitas coisas ainda, muitas experiências, que a parte científica do Espiritismo ainda ia durar por muito tempo. Até aí. Ele não tinha deixado a clareza que ele deveria deixar mais adiante sobre a questão científico, filosófica e religiosa da doutrina. Estávamos há um ano do início da doutrina. Então Allan Kardec usa essa crônica e deixa marcado em abril que realmente estávamos passando para uma fase psicológica sem terminar a parte experimental. Mas logo a seguir, no mesmo ano, de 1858, mas já em setembro, ele já faz uma análise da situação da evolução do Espiritismo um pouco mais clara, um pouco mais profunda. Ele se preocupava permanentemente com o desenvolvimento do Espiritismo. E em hora nenhuma ele passou nos escritos da Revista Espírita e nas obras que ficaram como o Pentateuco e também na Obras Póstumas, qualquer pensamento de que o Espiritismo não iria vingar, de que o Espiritismo, num momento qualquer, ia interromper o seu fluxo, o seu caminho, e nós iríamos ficar órfãos aqui. Ele, em hora nenhuma, duvidou de que o Espiritismo era o Consolador e que tinha um período imenso ainda de desenvolvimento inicial até chegar ao ideal. Então ele escreve uma crônica em setembro de 58, do século XIX, onde ele faz uma previsão de que o Espiritismo iria passar por 4 períodos, vendo a situação como estava. Então ele anuncia que o Espiritismo tinha passado já pelo período da curiosidade, que os fatos mediúnicos, singulares, como eram, foram usados pelo plano espiritual para chamar a atenção, que esse período tinha acontecido e tinha terminado,
que tinha entrado já o período 2, que seria o período da observação, onde ele diz que esse período nós tínhamos entrado no chamado período filosófico. Porque se ele lançou o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 e já existia literatura espírita, a parte curiosa já não tinha tanta importância, então nós estávamos no período filosófico. Por que filosófico? Porque muitas questões já tinham sido levantadas, ele já tinha lançado o primeiro livro, já tinha criado a revista espírita, já tinha correspondentes do mundo inteiro, recebia aquelas correspondências, publicava e as pessoas liam, pensavam. Desse período filosófico, que seria esse período da observação, ele disse que o Espiritismo ia passar para a fase da admissão, onde ele diz assim: o período da admissão no qual o Espiritismo ocupará um lugar oficial entre as crenças universalmente conhecidas. Olha que colocação segura de Kardec. Depois do período de observação, que era a segunda fase filosófica, seria a admissão. Então, as pessoas iriam admitir o Espiritismo como doutrina, como religião, iriam se ligar à doutrina, que já nessa situação ele diz que estaria universalmente conhecida. Quanto otimismo! E aí ele passa então dizendo que depois desse período de admissão seria o período da influência sobre a ordem social. Isso em 1858. Ele previa uma grande transformação causada pelo Espiritismo. Então ele diz assim: o período da influência sobre a ordem social, então sob a influência dessas ideias, entrará a humanidade em novo caminho moral. Esta influência é, desde já, individual. Mas mais tarde exercitar-se-á sobre as massas para felicidade geral. Então ele via que, numa primeira fase de curiosidade, os fenômenos foram importantes, depois o período da observação, que foi o filosófico, o da admissão e o período da influência sobre a ordem social, onde haveria primeiramente a transformação individual de cada um e logo em seguida, por consequência, a influência sobre as massas, mostrando que nós não podemos nunca acreditar que alguém possa fazer uma transformação de massas sem que haja primeiramente a transformação individual. E é o que nós estamos fazendo desde que entramos para a doutrina espírita. Mas não fica nisso. Ele mais à frente, ele escreve uma outra crônica, já em 1863, com uma visão diferente. A visão dele foi se ampliando. Ele foi observando o efeito da doutrina espírita e aí ele passa uma visão mostrando que o Espiritismo passaria por 6 períodos e não 4. Continua dizendo que o primeiro período seria o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos causou e causava, mas principalmente quando os fenômenos eram muitos, em grande quantidade dentro da programação espiritual, dentro da programação de Jesus. A segunda fase ele chama de período de luta. Aqui ele já muda. Ele diz que a segunda fase seria o período da luta, ou de luta. Por que ele visualizou isso? Porque ele sabia, pela reação das religiões tradicionais, pela reação dos materialistas, pela reação dos filósofos, dos estudiosos, que muitas vezes falavam sem conhecer a doutrina, que ela passaria por um período de luta, que mais tarde nós viemos a entender que foi muito mais difícil do que possa parecer. Que foi muito difícil, tanto é que aqueles livros que ele mandou para a Espanha sequer saíram
da alfândega foram direto para queimar na praça pública. Então, nesse período de luta, na visão de Allan Kardec, que ele ainda não tinha vivenciado a perseguição total da igreja, ficou marcado pelo 9 de outubro de 1861, com a queima dos livros. Então ele antevia a perseguição da igreja, e foi o que aconteceu. Pastorais, palestras, reuniões da igreja. Nós conhecemos pessoas, já na segunda metade do século XX, que quando saíam de casa com um livro espírita, tinham que levar o livro encapado, embrulhado. Um companheiro nosso já desencarnado disse-me que ele não podia ler o livro dos espíritos nas barcas, na cantareira, porque se ele fosse pego, ele passaria por uma discriminação muito grande, devido aos preconceitos. Então ele encapava o livro, carregava o livrinho e lia com todo cuidado, sentava sempre num lugar onde ninguém via que ele estava lendo um livro espírita. Kardec veio antever esse período de lutas que, segundo ele, demoraria muito, como demorou. Passou por um período muito demorado. Daí do período de luta, nós passaríamos para um período religioso, que lançando o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, ele então mexeu mais ainda com a estrutura das religiões e foi advertido pelo Espírito amigo que ele, lançando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele estaria fechando a cumieira da casa, da estrutura que naquele tempo estava sendo montado com o Consolador. Esse período religioso, se nós formos olhar, essa casa tem 90 anos. Quando ela foi fundada, a maior ênfase sempre foi a questão religiosa. Se nós formos viajar pelo estado do Rio, não precisa ir longe, nós vamos encontrar instituições centenárias, com 110 anos, ou mais um pouco, onde a questão religiosa foi fundamental. As instituições foram fundadas na base fora da caridade não há salvação, criando asilos para idosos, orfanatos para as crianças órfãs, hospitais para pessoas com deficiências, de um modo geral. Então, nesse período, a parte religiosa foi tão forte que surgiram várias instituições. Mais tarde, Emmanuel diz assim: o verdadeiro hospital não é o hospital psiquiátrico espírita, é o centro espírita. Aqui que é o hospital. Daí, então, nós que queríamos fundar um hospital espírita, há muito tempo atrás, lendo, analisando o ensinamento de Emmanuel, nós desistimos da ideia, com alguns companheiros que tinham recursos, tinham boa vontade e queriam fundar o Hospital Psiquiátrico Espírita. Baseado nessa orientação de Emmanuel, o período religioso foi muito forte, mas temos que compreender que o verdadeiro hospital é aqui no templo espírita. Aí Kardec diz assim: depois do período religioso, ele sabia que o tríplice aspecto da doutrina ia ficar mais compreendido, daí o livro O Consolador de Emmanuel, de 1939, para chancelar bem isso, ele diz assim: nós vamos passar por um período intermediário, que vai durar pouco, consequência natural da transição desse momento, desse período, que seria o período religioso, para então o período da renovação social, que ele cita de novo. Isso em 1863, na Revista Espírita. Então ele via 6 períodos, mas estudando, amadurecendo as ideias, levando adiante o pensamento e analisando e sabendo que ele precisava passar tranquilidade para as pessoas, ele dizia assim: eu antevejo muitas coisas, mas eu não posso falar. Só posso falar as coisas na hora certa. Ele previa que nós passaríamos por tudo isso, mas quando ele fechou o Livro dos Espíritos, modificado, ampliado,
que nós temos até hoje, na conclusão, ele fechou 3 períodos de desenvolvimento do Espiritismo. Esses 3 períodos de desenvolvimento, nós os temos como o período da curiosidade, o período do raciocínio ou da filosofia e o período da aplicação e das consequências. Então vamos rever. O período da curiosidade foi no período da preparação, quando o plano espiritual liberou as manifestações espíritas de todo tipo como nós conhecemos. Os espíritos se manifestavam, não tinha hora, não tinha lugar. Em toda reunião social o plano espiritual arranjava um jeitinho de provocar um fenômeno espírita. Onde haviam médiuns, lá estavam eles. Onde existiam médiuns comprometidos com o passado, com problemas obsessivos, lá estavam eles. Mexendo com as pessoas, perturbando os ambientes. E desses fatos simples e ao mesmo tempo complexos, surgiram o quê? Os observadores. Quando Hippolyte Léon Denis Arrivai foi chamado para observar os fatos, de imediato ele, como homem inteligente, racional, professor, sábio, ele disse assim: não vou não, porque do jeito que vocês estão me contando a história, eu não acredito. Mas indo um dia à casa de um homem sério, que só falava calmamente, que não era tipo Carlotti, que ele cita que era um italiano, efusivo, que falava muito, ele resolveu conversar e ouvir. E dali ele já saiu para assistir uma manifestação dos Espíritos. Com o lançamento do primeiro livro dos Espíritos, acabou o período da curiosidade. Não acabaram os fenômenos. Mas se eu tinha o que pensar, o que ler, sobre o que meditar, o raciocínio se desenvolveu. Então, por isso que ele chamou o segundo período do raciocínio e da filosofia, onde as pessoas podiam pensar mais. E na aplicação e nas consequências. Se você tem doutrina, com aspecto filosófico, científico e moral, você estuda e esse conteúdo te renova, te adverte para você identificar os seus defeitos, para você identificar se você é orgulhoso, se você é vaidoso, se você é egoísta, se você tem essas imperfeições que ainda estão vigorando forte, comandando nossas vidas, você vai identificá-las e lutar para se modificar. Então você vai aplicar em você o que você aprende na doutrina. Aí vem a reforma individual. A reforma individual. Questão 350 do Livro dos Médiuns, na verdade, não é a questão, é o número 350, o item. Finalizando o Livro dos Médiuns, Kardec fala sobre isso. Que o espiritismo que ele via e que ele acreditava era o espiritismo cristão e humanitário. Que de nada valia saber sobre todas essas questões que o espiritismo nos ensina, se nós não nos modificamos. Se o avaro continua avaro, o orgulhoso continua orgulhoso, o vaidoso continua vaidoso, o ciumento continua ciumento, se as imperfeições não são combatidas. Então nós estamos aplicando isso. Estamos aplicando. Em nós. É a obrigação primeira, aplicar em nós. Mas eu aí chamo cada um para uma análise pessoal. Se o Espiritismo como doutrina, como consolador, ele veio por essas fases que Allan Kardec cita, vamos fazer uma análise individual, cada um de nós. Aqui tem gente que entrou para o Espiritismo muito recente, não é? Tem gente que está aqui desde a fundação, né? 90 anos quase. Então, nós vamos fazer uma análise. Quando você
tomou contato com os fenômenos espíritas, você nunca tinha visto e até se recusava. Aí você viu um fenômeno, mesmo um fenômeno de um nível menos equilibrado, que Herculano Pires chama de fenômeno de baixo nível. Ele que chama. Então, mesmo que seja um fenômeno sem nenhum conteúdo, apenas uma manifestação de espírito inferior, numa situação qualquer, quando você vê isso e acredita que ali tem espírito, você acredita na manifestação dos espíritos. Se você era uma pessoa materialista que não acreditava na existência dos espíritos, você passa a acreditar. Se você viu um fenômeno de um nível mais elevado, uma comunicação de um espírito mais adiantado, e você vai avaliar aquela comunicação e vai dizer, existem os espíritos. Se eles existem, existe o mundo espiritual. Se você era incrédulo, era materialista, ou tinha qualquer outra posição, você se modifica. É ou não é? Você se modifica. Então você está em qual fase? Da curiosidade, da observação. Você passa da curiosidade imediatamente e quer logo entender, quer estudar. Procura o centro espírita, procura um livro espírita. O jovem vai para a mocidade espírita. O adulto procura uma livraria e acha. Pede um amigo um livro. Ganha de presente um livro e vai e estuda. Então ele passa rapidamente do período da curiosidade, que foi aquele momento, e corre para o livro. Nós éramos assim. Lá nos idos de 1960 e poucos, quando nós vimos o primeiro fenômeno mediúnico, não foi num centro espírita. Foi um fenômeno provocado pelos espíritos, no nosso ver, para chamar a nossa atenção. E nós saímos do local de ateu para estudar alguma coisa. Deixamos de ser ateu em meia hora. Era um ateu, graças a Deus. Então, nós passamos imediatamente daquela posição relutante para uma posição de pesquisa. Que será? Por que será? O que é que aconteceu? Existem os espíritos, eles existem. Então, dura muito pouco na vida pessoal de cada um de nós essa curiosidade. Um amigo meu disse assim, João, eu tenho uma curiosidade imensa. Eu te garanto que se você me levar para o centro espírita e me deixar ver uma comunicação espírita, eu me torno espírita. Eu não levei. Eu dei um livro para ele. Porque Kardec diz que a questão das manifestações dos espíritos é secundária e consequente, no item 18 do Livro dos Médiuns. É secundária, quer dizer, não é o fator mais importante. Não é a comunicação que vai fazer todas as pessoas acreditarem na existência do espírito. Para mim foi, para você foi, mas para ele seria? Ele poderia sair desiludido. Eu falei, não, você vai ganhar o Livro dos Espíritos. E depois eu te dou outro, mais outro. Ele não leu. Então ele queria ir ao centro, ele queria ser curado de uma doença. Se os espíritos me curarem, aí sim, eu vou ser espírita. Eu não levei. Então, a nossa curiosidade, muitas vezes, ela é satisfeita e nós passamos de imediato para o período do raciocínio e da filosofia, estudando, analisando a doutrina, que é realmente o que nos converte. Fenômeno não converte. Fenômeno não faz ninguém se tornar espírita. O que te faz tornar espírita é a doutrina. Você, se está na parte do raciocínio e da filosofia e ainda não entrou na fase da aplicação e das consequências, corra, porque você está atrasado. Lógico que diante de uma doutrina tão grande, tão profunda, tão completa, que ainda não, obviamente, foi dada a última palavra, vamos consertar bem isso. Você vai procurar se modificar, mas muitas vezes os nossos defeitos são tão arraigados e de tantos milênios
que nós não conseguimos identificar que temos esses defeitos. Nós não conseguimos. Nós achamos que somos perfeitos, que analisamos todos os fatos da vida da forma correta, que vivemos da forma correta, que o outro é que é o errado, que os outros, que toda a humanidade é errada, você só é o certo. Então você não identifica isso. Então você tem que estudar. Estudar o quê? Livros espíritas. Nós temos já aos milhares. Muitos livros. Mas se a base da doutrina espírita é a codificação, é nela que nós temos que buscar o conhecimento. Na codificação espírita, feita por Allan Kardec, que não criou o kardecismo, que codificou a doutrina dos espíritos. Portanto, os entusiasmados demais dizem, já sou kardecista, já li 3 páginas, sou kardecista. Realmente ele é kardecista, porque para se tornar espírita é difícil. Então nós temos que nos tornar espíritas, que Allan Kardec não fundou o kardecismo. Isso bem claro. Então nessa aplicação em nós vamos influenciar a sociedade. Para influenciar a sociedade, nós temos que ter vida comportamental correta. Nós temos que nos modificar. Mas isso não acontece de um dia para o outro. Essa modificação lenta, ela vai ser percebida devagarinho, no nosso dia a dia, aqui e ali, e as pessoas vão vendo que nós estamos diferentes. Nós vamos dar testemunho toda hora. Toda hora nós vamos dar testemunho. Eu ontem de manhã fui ao Detran concluir lá a minha vistoria do carro. E entrou um casal. Eu fui o primeiro a entrar na sala para receber meu documento. Em seguida entrou um casal. O casal sentou, eu olhei para trás, a esposa estava com um desenho aqui, tinha uma cruz, e estava escrito assim, mulheres comprometidas. Lógico que era com Jesus. Tinha aqui um desenho, uma cruz, com o cristianismo. Então ela escreve no peito, mulher comprometida. Nós estamos comprometidos com Jesus, na doutrina espírita. Nosso testemunho é ali no dia a dia. Cada hora que nós dermos um testemunho, nós estaremos aplicando a doutrina. Isso é individual. Cada momento nós vamos aplicar. Cada ato, cada pensamento, cada oportunidade de agir corretamente vai mostrar que você, na doutrina espírita, está se modificando. Ao ponto das pessoas olhar para você assim, coitado, ele é tão bom, mas é espírita. A pessoa assim, eu gosto muito do João Luiz, mas tenho uma pena dele. Né? Morre de pena de mim porque eu sou tão bom e sou espírita. Ah, vai para a minha igreja. A moça diz assim, João, você ainda vai ser pastor da minha igreja batista. Eu já sou pastor do centro espírita. Que é a mesma coisa, minha filha. Mas só que lá eu vou ter que falar da reencarnação. Eu posso? Não pode. Então eu não vou. O dia que você deixar eu falar de reencarnação na igreja batista, eu vou. E o dia que o pastor vier ao centro espírita falar de reencarnação, eu deixo. Olha a diferença. Só a palavra reencarnação já afasta. Ela já não quer mais saber da minha vida como pastor. Eu fui aos Estados Unidos fazer uma série de palestras. E fui levado a uma cidade onde o centro espírita funcionava na igreja católica. Em New Rochelle. Eu não sei se ainda está, porque eu nunca mais voltei. Então, em New Rochelle, o padre estava num salão como este, eu entrei errado, entrei no salão, ele estava lá falando. Falei, não é aqui. Aí eu saí, ao lado assim, tinha um anexo, que era um salão que ele alugava para arrecadar dinheiro. E quem é que alugava o salão? Os espíritas de New Rochelle, brasileiros.
Companheiros de Niterói, de Cabo Frio, eu não sei, não vi ninguém. Mas eram os brasileiros alugando a igreja. Já é um conceito diferente. É uma maneira de ver diferente. Ninguém falava mal da igreja católica, ninguém falava mal do espiritismo, cada um cumpria a sua missão. Eu não estou aqui falando mal da igreja. Se alguém me chamar para fazer qualquer palestra em qualquer lugar, eu não vou falar mal de ninguém. Nós já tivemos, e vocês devem vivenciar isso, a oportunidade de falar na OAB, em vários órgãos por aí fora, discutindo temas à luz do espiritismo. Não falamos mal de ninguém. O padre não falou mal do espiritismo, o pastor não falou mal, o médico não falou mal, eu também não falei mal. Ninguém falou mal de ninguém. Cada um colocou a sua posição doutrinária. Culto ecumênico. Aceitem. Culto ecumênico. Eu fui a um culto ecumênico. Cheguei lá, quem dirigiu o culto? A moça da igreja. A companheira da igreja. Ela quis o tempo maior. Então, ela fez o seguinte, foi esperta. Colocou o espírita para falar primeiro. Eu fui certinho na hora. Colocou o católico. Eu fui certinho na hora. Na hora dela, ela falou 40 minutos. Eu falei, foi injustiça. Você falou 40, me deu só 20 e só deu 20 para o outro. Então, tem que ser igual. De modo que, se nós formos corretos, nós estaremos sempre dando exemplo, respeitando todas as leis, cumprindo as leis dos homens e as leis de Deus. Se as leis dos homens estiverem contrariando as leis de Deus, aí nós temos o direito de não cumprir as leis dos homens. Porque as leis estão evoluindo e se ajustando. Um dia nós teremos leis tão perfeitas que estarão totalmente ajustadas, como tem no livro Céu e Inferno, né, o Código da Justiça Divina, do futuro. O Código do futuro. Então, gente, nós estamos no período, individualmente, no período de aplicação das consequências. O Espiritismo no todo está no período da aplicação das consequências. Todos os dias nós teremos pessoas chegando na doutrina espírita que passarão rapidamente por esse período da curiosidade. Entrarão no estudo e já vão logo aplicar aquilo que aprendem. Mas eu estou aqui falando para vocês, fazendo esse estudo, que se chama Período de Desenvolvimento do Espiritismo, para dizer a vocês que isso eu estudei nas obras da codificação e na Revista Espírita, que era o laboratório de Allan Kardec. Allan Kardec, ele, durante o período que ele esteve trabalhando a elaboração da codificação espírita, ele criou a Revista Espírita como um periódico laboratório. Ele recebia cartas do mundo inteiro e publicava assuntos que às vezes nem estavam totalmente condizentes com a doutrina. Ele recebia aquela carta e dizia, o cidadão tal, no lugar tal, pensa isso. Mas nós acreditamos que o correto é pensar assim. Então ele elaborou um trabalho extraordinário e viajou, fez viagens espíritas na França, muito importante. No estudo da doutrina espírita, para que nós possamos entender a codificação espírita, compreender a doutrina no seu todo, como ciência, filosofia e religião, nós temos que ter metodologia de estudo. E dentro dessa metodologia de estudo, existe um grande espírita desencarnado, mas que veio da Bahia para o Rio de Janeiro, chamava-se Deolindo Amorim. O que o Deolindo Amorim, na sua grande experiência e missão, nos legou durante toda a sua vida? Ele dizia que nós, para compreendermos a doutrina espírita, num tempo menor de estudo, dando um caráter mais completo ao estudo, nós deveríamos ter metodologia para estudar. E ele preconizava que a gente não lesse um livro depois do outro. Ele mandava que a gente lesse todos os livros ao mesmo tempo. Como eu posso ler todos os livros ao mesmo tempo? Ele dizia isso. O livro dos médiuns,
não pode estar desvinculado do livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo não pode ficar desvinculado nem do livro dos Médiuns, nem do Espírito. Então ele disse que nós aprendemos a doutrina espírita de uma forma mais correta e pegando o corpo de doutrina de uma forma mais completa, fazendo o estudo conjugado das obras da codificação espírita. E ele então escrevia e formou vários livretos de orientação. No 5º livreto de orientação dele, ele preconizava isso. Essa ideia do Delírio de Amorim tornou-se realidade, mas não foi aproveitada pelos órgãos de unificação. Por quê? Porque os órgãos de unificação elaboraram um projeto de estudo que tornou-se o estudo sistematizado da doutrina espírita, oficialmente lançado, é um estudo muito bom e que é conhecido no mundo inteiro. Mas o Delírio de Amorim, ele não conseguiu elaborar o trabalho que ele queria que fosse elaborado. Esse trabalho ficou nas mãos de um amigo, de um grupo de trabalho que fez uma obra onde as obras, o Pentateuco mais o livro Obras Póstumas, foram transformados num livro com 120 capítulos. Desses 120 capítulos, um deles chama-se Períodos de Desenvolvimento do Espiritismo, onde ele coloca essa questão das mesas girantes, do período da curiosidade, e foi elaborando tudo isso. Então, ele coloca tudo isso. A autora do livro, do guia. Esse estudo, ele nos dá, em 120 capítulos, o estudo do Pentateuco e Obras Póstumas, onde nenhum assunto fica de fora. Todos os assuntos do livro dos Espíritos estão ali enquadrados. Então, se você quiser estudar Deus, por exemplo, você vai no livro dos Espíritos, no livro Obras Póstumas e no livro A Gênese. Se você quer estudar a reencarnação, você vai ter em todas as obras. E ele já te dá o estudo preparado para que você possa desenvolver na casa espírita. Só que, todas as vezes que nós começamos um estudo na casa espírita, nós às vezes já queremos começar já da questão número 1 do livro dos Espíritos. Estudamos 5 anos, 6 anos, vários anos. E não adentramos bem no pensamento do codificador. Então nós costumamos dizer que nós no Espiritismo temos que amar a Deus, amar a Jesus e temos que amar o codificador da doutrina espírita. E a gente só ama quando a gente conhece. Por que a gente ama a Deus? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Por que a gente ama Jesus? Porque nós temos o Evangelho. E por que a gente ama Allan Kardec? Porque a gente tem a codificação, gente. Que foi um trabalho gigantesco. Mas eu me torno espírita. Leio, já sei que eu tenho que me renovar, estudo sobre o perdão, sobre o orgulho, sobre a humildade e tal. E me torno espírita. Mas eu preciso entender como surgiu o movimento espírita. Quais foram as primeiras dificuldades do espiritismo? Como foi que Allan Kardec elaborou todo esse projeto? Quais as lutas que ele teve que passar? Qual a abnegação, a renúncia que ele teve que exercitar durante a vida? Aí esse projeto de estudo me dá uma ideia de todo o conjunto. Para vocês terem uma ideia, para que eu chegue ao estudo do capítulo Deus, dentro dessa programação do estudo sistematizado da doutrina, por onde eu passo por esse capítulo, que é o segundo deste projeto, eu estudo 11 capítulos do projeto, que leva mais de 6 meses, para que eu possa entender o que é o Espiritismo. Mesmo assim, eu não vou ter a ideia correta do que é o Espiritismo. Por mais que eu
estude no projeto que eu preciso para entender a doutrina espírita, para passar por esse período de raciocínio e filosofia solidamente, mesmo estudando nesse projeto do Deolindo Amorim, eu ainda vou ficar com dúvidas. Então, nós temos um projeto de estudo sistematizado da doutrina espírita que está sendo usado por várias casas, que é o projeto do Deolindo Amorim, onde você praticamente passa quase um ano estudando o pensamento de Allan Kardec, para você entender toda essa problemática que ele coloca dentro dessas fases, de todas as coisas que aconteceram. Depois você estuda o livro O que é o Espiritismo, e aí sim você fica preparado para entender as questões que foram formuladas com profundidade e com segurança, e para tornar-se um divulgador do Espiritismo, para tornar-se um multiplicador, para exemplificar de verdade e para poder sair pelo mundo falando em nome da doutrina. Para sair pelo mundo no seu bairro, é lógico, para discutir a doutrina espírita com as pessoas com quem você pode ter a oportunidade de conversar. Então nós precisamos compreender mais como tudo começou, de onde tudo isso veio, e veio de lá de longe, porque os fenômenos espíritas são de todos os tempos. O espiritismo, como doutrina, não. Os fenômenos espíritas são das cavernas, do Egito Antigo, da Grécia, da Babilônia, da Mesopotâmia, de todos os lugares que nós pudemos imaginar, de todos os tempos. Mas a doutrina surgiu em 18 de abril de 1857. Incompleta. Foi dada a primeira palavra, mas a última jamais será dada. Nossa lembrança de abordar esses períodos está exatamente vinculado à preocupação constante que nós temos de ver dentro do movimento espírita ações que proporcionem um conhecimento mais profundo para a preparação dos trabalhadores dessa era que já está começando, que é a era da regeneração. Nós temos um trabalho muito grande, que é um trabalho básico de preparação desse início da nova era. Está em nossas mãos esse começo da nova era. Como a gente sabe, os espíritos estão aí, já reencarnando. Em 1970 e poucos, 1980, Joana de Ângeles e Emmanuel psicografaram mensagens, passaram através de psicofonia, em várias ocasiões, que espíritos muito iluminados estavam reencarnando neste período para tomarem posse das diretrizes dessa nova era. Nós já temos companheiros reencarnados em ação, em atividade, responsáveis pelo início dessa nova era. Então, o nosso trabalho básico é a preparação para eles. Quando nós estamos em guerra, a guerra convencional, um país contra o outro, e os soldados vão para a guerra, eles levam uma mochila, uma pazinha nas costas e uma cavadeirazinha de mão. E tem o batalhão de engenharia que vai construindo pontes, preparando estradas e preparando o caminho. À frente vão os esclarecedores, aqueles que observam e veem que não tem inimigo na frente. Depois deles vem outros que vêm proporcionando segurança. E quando se chega no local onde possivelmente será travada a luta, a primeira atividade dos soldados é preparar um trabalho que se chama trabalho de sapa, onde você tem que cavar buracos, fazer trincheiras, proteger o local
para que você possa fazer frente ao inimigo, para que o inimigo não destrua seus homens, seus lutadores, seus soldados. Nós estamos fazendo, nesse período na Terra, esse trabalho básico de Sapa, preparando as instituições espíritas. E quando a gente chega num centro espírita bonito assim, organizado, nós sentimos a alma lavada, porque o trabalho está sendo feito. Daqui a pouco nós vamos ouvir palestras de oradores extraordinários, jovens. Nós vamos presenciar companheiros com uma disposição de trabalho gigantesca, e eles terão que ter espaço para isso, lugar para trabalhar. Aí a guerra vai ser vencida. A luta está começando. A luta verdadeira para que o espiritismo possa crescer. Mas olha, Bezerra de Menezes tem dado comunicações dizendo que só os fortes ficarão de pé. Só os fortes. Ou seja, só os que estiverem bem organizados, com a estrutura para atender a demanda, poderão colaborar com Jesus. Os que estão fracos precisam de ajuda. Nós precisamos ajudá-los. Primeiro, vamos estudar corretamente a doutrina. Vamos estudar mais Allan Kardec. Hoje eu ouvi na Rádio Rio de Janeiro uma pessoa orientando alguém, dizendo que ela poderia ler livros espíritas, procurar o atendimento fraterno de uma casa espírita, procurar estudar, mas citou um livro que ela não deveria ter citado. Não deveria. O que nós estudamos na casa espírita, enquanto nós não estudamos a obra da codificação e as outras obras que Allan Kardec nos trouxe, nós não estamos com o estudo completo. Nós antigamente não tínhamos essas obras completas. Nós tínhamos o Pentateuco e obras póstumas. Mas, de alguns anos para cá, nós temos à disposição Viagem Espírita, A Obsessão, Instruções Práticas e a Revista Espírita à disposição. Fazemos estudo sistematizado da coletânea. Primeiro estudamos a codificação, passamos para as outras obras, estudamos todas. Tudo que Kardec publicou, e aí chegamos na Revista Espírita. Quando nós chegamos na Revista Espírita, nós revemos todas as análises que Kardec fez e observamos que ele pensou de um jeito, mas depois modificou o pensamento. Como nós acabamos de mostrar aqui, ele, escrevendo uma crônica sobre o período psicológico em abril de 1858, em setembro, ele já lançou um pensamento, e na Revista Espírita de 1863 já modificou o pensamento, e no Livro dos Espíritos, na fase final, ele colocou 3 períodos. São de fundamental importância compreendermos esses períodos. São de fundamental importância as colocações que ele fez na introdução do Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, onde ele coloca que ele observava, dentro da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, pessoas com posicionamentos. E ele ansiava para que a unidade da doutrina chegasse. E ele não se preocupava, ele não tinha aflição no sentido assim mórbido, mas ele tinha uma preocupação de codificar a doutrina e implantar o estudo correto na Sociedade Parisiense para que a unidade chegasse. E ele então chegou à unidade. 5 princípios básicos. E vários outros pontos que as pessoas querem colocar como princípio básico, mas que não são postulados da doutrina. Então, meus irmãos, o estudo sistematizado da doutrina nos proporciona a oportunidade de análises, nessa visão que nós estamos trazendo, fácil de se encontrar, como nós acabamos de colocar aqui, nesses períodos que nós temos nesse livro, que nós queremos propor à casa como estudo sistematizado da doutrina,
nos colocando à disposição como editores do livro para uma vinda novamente aqui para uma reunião específica para quem tem interesse em estudo sistematizado da doutrina. Que vocês possam guardar nos corações as nossas palavras simples, mas muito sinceras, dessa doutrina que nós aprendemos a amar e que vamos continuar amando para sempre. Muita paz.